Fala, investidores! Estamos aqui novamente no canal Barão Invest, o seu canal de educação financeira e investimentos. Hoje eu, Thiago, e meu irmão Igor vamos falar a respeito de investimentos pensando na sua previdência, ou seja, no seu futuro. Por que é importante investir de forma particular, ou seja, privada, a sua própria previdência feita por você mesmo? Quais as diferenças de uma previdência realmente particular e eficiente de uma previdência pública, que é o que a gente tem no Brasil, e também daquela previdência que se vende como privada em bancões tradicionais? Tu, cliente, és o nosso maior patrimônio. Ah. Toma, bobo! A gente vai começar falando de uma pirâmide financeira e como ela funciona. A gente tem isso no mercado financeiro, empresas fraudulentas, negócios fraudulentos, mas também podemos fazer um comparativo com a nossa previdência pública, infelizmente. Esse esquema Ponzi, que é a primeira pirâmide criada por um italiano, foi lá que surgiu o crime. É basicamente aquilo que a gente sabe e vê nos jornais quando alguém quebra e some com o dinheiro, né? Sim. É um ganho fácil, prometido com lucros rápidos, que muitas pessoas aderem, quanto mais pessoas melhor, e até um ponto em que não tem mais pessoas que entram e o dinheiro todo some. Em resumo, é esse. Sim. E por que estamos falando de pirâmide? Justamente porque a Previdência Pública do Brasil tem características de pirâmide. Por que nós falamos isso? Exatamente o que o Igão falou. Quando você fala em pirâmide financeira, são pessoas sempre entrando que pagam os beneficiários que estão recebendo o valor atualmente. E o que acontece na Previdência Pública é exatamente isso. No Brasil nós temos 3 contribuintes pagando para cada beneficiário atualmente, o que significa que a gente teria que naturalmente ter 3 filhos cada pessoa. Ou seja, um casal brasileiro teria que ter 6 filhos, isso claro, na média, né? Veja como a família ficaria grande. Uma pessoa teria que virar 3 pessoas, que teria que virar 9 pessoas, que teria que virar 27 pessoas e a conta nunca mais vai parar. Exatamente. O Banco Mundial até já fez as contas. O Brasil, se continuar com a previdência do jeito que está, teria que dobrar o tamanho em 50 anos, dobrar a sua população, coisa que naturalmente não vai acontecer. Os jovens já não estão querendo ter filhos em números grandes, né? Então está tendo 1, 2 filhos no máximo por casal, ou seja, não vamos mais alcançar esse número de 6. É a aposentadoria do Brasil, é do futuro do Brasil que a gente fala quando fala em previdência, e o que a gente mais quer, na verdade, é que seja depositada a responsabilidade nisso e que seja feito um programa de fato que funcionasse, e não o que a gente tem hoje, que se recebe e o rombo aumenta e não sabe de onde vem verba e continua aumentando. Tudo que hoje é arrecadado para fins de previdência, o que você aí tem descontado do seu lerite, do seu prolabore, do seu aluguel, de fim de qualquer renda, é gasto imediatamente com os aposentados que hoje já estão aposentados. Ou seja, tudo que você arrecada, nada fica para o seu futuro. Já avisei que vai dar merda isso. E aí a gente se pergunta, vai existir o futuro? Essa é a dúvida. E para deixar bem claro, uma coisa, a gente não está aqui criticando os aposentados. Na verdade, os aposentados e os trabalhadores ativos são vítimas desse sistema, né? Eles, na verdade, não percebem que é um sistema que uma hora vai falir, ele vai quebrar. Não tem como. O Estado não. O Estado vai continuar pagando de alguma forma, mas o que vai acontecer é mais ou menos como na Grécia, cortar a aposentadoria pela metade de uma hora para outra. Independente se você já está aposentado ou se você vai aposentar, tiveram que fazer esse tipo de arranjo. E isso é muito ruim. Então, pensando nisso, é claro que você tem que se proteger e fazer realmente a sua previdência, como a gente vai deixar até aqui em card, por meio de investimento no tesouro, em ações. Você tem que se interar um pouco mais, nem que sejam investimentos conservadores, para conseguir no futuro ter uma renda extra. Você ainda pode continuar tendo a previdência pública e perseguir ela, mas não pode depender somente dela. Exatamente. No vídeo passado, inclusive, a gente falou sobre como usar o tesouro a seu favor. Dentro desses, existe o Tesouro IPCA. Justamente é uma forma de garantir uma previdência privada. O Tesouro IPCA de longo prazo sempre vai estar à frente da inflação
gerando ainda assim um lucro, uma margem um pouco maior. Então, se você hoje quer se garantir, por exemplo, para fins previdenciários, mesmo que não queira enriquecer no futuro, simplesmente ter a segurança de, você pode fazer uso do Tesouro. E, na verdade, o que a gente aqui quer dizer é que a previdência e a aposentadoria é sim muito importante, e tão importante é que precisa ser conduzida com responsabilidade, o que é diferente do que eventualmente aconteceu no Brasil. Veja até o sistema CLT, Código de Leis do Trabalho, que hoje aí você tem, que nós temos, enfim, que é o que vigora no Brasil para todo trabalhador, surgiu em 1943. Trabalhadores do Brasil! E até 1960 se arrecadou, como hoje, né? Você tem o desconto no seu Lerite, no seu Prolabore, enfim, no seu contra-cheque, o que é que você tem o desconto da aposentadoria. E isso foi de 43 até 60. Brasília foi construída em 1960, olha só a coincidência. Uma parte da verba usada para financiar e garantir o custo de Brasília foi através da Previdência. Então, naquela época, não tinha ninguém aposentado. Para que então guardar o dinheiro da aposentadoria dos outros? É assim que o político pensa, né? Olá, eu gosto de dinheiro. Ele não vai depender daquilo no futuro. Então, acredite, Brasília foi, em parte, construída com verba previdenciária. É aí que a gente questiona, será que o político, será que a estrutura hoje montada é responsável o suficiente para conduzir um sistema previdenciário? Nos moldes de hoje, muito menos. Sim, e só destacando que não somos contra a política. A questão realmente é a má política, né, que a gente tem muito no Brasil, e daí que impacta, né, que é o problema que gera a longo prazo, e é o problema do populismo, né, que você realmente promete para a população uma aposentadoria volumosa, né, que mesmo não dando para muita gente pagar as contas, é uma aposentadoria que está acima da capacidade do país pagar e manter isso sustentável a longo prazo. E lembrando que quando não se faz uma reforma da Previdência, como está acontecendo no Brasil, cada político ou presidente que tem realmente um poder maior de tocar esse tipo de reforma, ele enrola e empurra com a barriga, o que vai gerar a inflação, né? Você vai acabar de qualquer jeito com perda do seu poder de compra, e na verdade a inflação vai comendo ano a ano esse valor, e vai ter um reajuste, mas não chega no valor exato da inflação, ou seja, a reforma acontece de qualquer jeito. E lembrando também que o sistema de previdência social do Brasil também tem a parte do sistema que é somente dos servidores públicos, que gera uma distorção muito maior. Desigualdade, inclusive, previdenciária existe, porque, em geral, se recolhe mais de quem é mais pobre para se pagar mais para quem é mais rico. A gente aqui, muito pelo contrário, pretende, gostaria que todos chegassem à riqueza. E não é o ruim da história. O ruim é um sistema falho que gera desvirtudes, distribuindo o dinheiro arrecadado por todos de forma desigual. Isso não é justo. É justo se você arrecadar o seu dinheiro de uma forma clara, objetiva, separada. Não arrecadar de uma forma complexa e aí não ter esse retorno no futuro. Inclusive porque quem leva uma vida mais rica acaba vivendo mais. Eu sou rica! E quem não, vive menos. E aí todos contribuem da mesma forma e um aproveita mais e o outro aproveita menos. E, no geral, o pobre fica ainda mais pobre, o que é completamente errado, tomando esse partido de que todos contribuíram de forma igual. Isso, exatamente. Lembrando que o déficit, aquele lá que aparece no jornal, déficit da Previdência Social, é paga pelo governo, que é paga pelo contribuinte. Então, na verdade, quem paga mais imposto proporcional no país são os pobres. É por isso que gera essa desigualdade, porque, na verdade, quem é mais humilde no Brasil paga os salários das pessoas que têm uma renda maior na aposentadoria. E também o que mais importa para você agora nesse final de vídeo é saber como se proteger de tudo isso, já que a Previdência Social do Brasil matematicamente está fadada ao fracasso, né? Não adianta você falar que tem o direito se o governo não vai ter como pagar. E não adianta ele cobrar mais imposto porque ele cobra exatamente de você. O governo, a gente tem que botar isso na cabeça, que ele tem duas formas de arrecadar, ou imposto ou fazendo dívida. Os dois modos ele vai cobrar dinheiro de você. Se ele fizer dívida, você vai pagar no futuro, que é o que está acontecendo. O governo se endivida e você está pagando e vai pagar no futuro. E não só no futuro, a inflação é consequência de endividamento do governo. A gente vê agora, por exemplo, em tempos de Covid, uma inflação de 10% ao ano, baseada em uma distribuição de dinheiro que, necessária ou não, como foi os auxílios do governo, causam inflação se feito de forma descontrolada. Quem quer dinheiro, quem quer? E aí, você que tinha um determinado salário, tem esse salário reduzido, pagando, então, pelo custo da inflação. Se fodeu.
É como se o governo desse uma parte do seu salário para outra pessoa. Então a gente espera que você consiga entender o que é a Previdência hoje no Brasil, veja as opções de investimento do Tesouro, em especial Tesouro IPCA, ou seja, existe o que fazer, você tem como fugir dessa realidade, você tem como mudar a sua realidade e se proteger melhor para o seu futuro e o da sua família. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.